Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio. E tem uma palavra de Deus para o seu coração hoje, então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse tema vai te chamar muito a sua atenção. E nesse vídeo eu quero trazer para você algo para a sua vida que você vai entender com certeza. Mas antes disso, eu te peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem, deixar o seu gostei, para que tu possa entender que esse vídeo é importante para você. Eu vou te mostrar os efeitos da oração no nosso corpo, no nosso organismo. Por isso que eu falo, orar é sempre bom. E no final, eu quero te passar 2 riscos quando fazemos orações erradas, quando a nossa oração não é ouvida por Deus. São 2 riscos que nós cometemos ao fazermos uma oração de qualquer jeito. No final, eu vou te falar quais são esses 2 tipos de oração que trazem risco para a sua saúde espiritual. Não deixe de ter esse hábito. O hábito de oração é um hábito que todo cristão precisa cultivar para que possamos ter uma vida saudável com Deus, tá bom? O poder da fé é estudado há muitos anos. Desde os anos 80, pesquisadores comprovaram que a nossa fé está diretamente ligada com a nossa capacidade de cura, de superação. Por isso que cada vez mais nós precisamos estar buscando a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós ligamos vários neurônios, várias conexões no nosso cérebro que nos dá sensação de prazer, de satisfação, de alegria e principalmente de paz. Por isso que se você não tem o hábito de orar, tenha esse hábito hoje. Não deixe de orar. Orar faz muito bem para a sua saúde, tá bom? Eu queria estar te mostrando no meu computador os efeitos da oração em nosso corpo. Mas vamos lá. O primeiro benefício, a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele é adquirido com oração, meu irmão. Olha só, uma rotina de oração é crucial para que tenhamos comunhão com Deus o tempo todo e estejamos conectados com Ele, independentemente do que acontecer no nosso dia. Orar contribui para que estejamos sempre ligados nos assuntos relacionados ao reino de Deus e alinhados à sua perfeita vontade. Então, a oração nos traz esse laço, nos traz essa comunhão, esse alinhamento com Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então, é o privilégio ali, é o benefício de termos uma vida em comunhão, em oração com Deus. Eu sei que hoje às vezes é um pouco difícil você parar um pouquinho, mas pensa uma coisa, tira aquele pensamento de oração antiga. Hoje você não precisa estar de joelho dobrado na sua igreja para orar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode estar na igreja também, tá? Mas você pode estar dentro da sua casa, no seu trabalho. Você pode estar conversando com Deus na rua, andando pelas ruas. Isso é um estado de comunhão ininterrupta com Deus. Tenha isso em sua mente. Não perca esse hábito, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, o poder da fé é estudado por diversos pesquisadores desde 1980. Desde então, inúmeros estudos já provaram o quanto ela influencia na saúde física, mental, biológica da pessoa. Então a oração está comprovada. O primeiro benefício que nos traz é essa comunhão com Deus, esse alinhamento com a vontade de Deus. O segundo benefício que nós temos com a oração, ela nos traz respostas. Creia, a sua oração te traz resposta. Se você estiver orando ao léu, sem aguardar nada da parte de Deus, você está perdendo seu tempo. Quando você conversa com Deus, você pede a Deus direção. Essa direção é a resposta que você precisa quando você ora. Então, orar e ouvir as respostas que você recebe de Deus pode ajudá-lo a entender melhor seu propósito na vida. Deus vai ajudá-lo a entender por que você está aqui e o que pode fazer para voltar a viver com Ele depois dessa vida, quando nós formos retirados daqui. Então, essa é um dos benefícios da oração. Ela te traz resposta. Vê que a sua oração não te trouxer resposta, você pode começar a se questionar. Eu não estou bem. Quando você fala com Deus, você aguarda dele respostas, né? No livro de Colossenses, capítulo 4, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6,
Paulo escreve assim: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então essa resposta certa é o que Deus vai te usar para estar falando com o seu companheiro, com o seu colega, com o seu amigo, aquele que necessitar de uma boa palavra. Começa na oração. A base de todas as coisas continua sendo a oração, que é esse contato que nós temos com Deus, né? Olha só que interessante que eu anotei para falar com vocês aqui. Olha, o estímulo cerebral impulsionado após a oração serve como mudança de caminho no cérebro, onde o indivíduo consegue regular seus sentimentos ruins e melhorar o convívio social. Olha que interessante, né? Esse estímulo cerebral impulsionado após a sua oração. Eu falei no começo que a oração ela acalma, nos traz paz, nos dá paciência, nos faz entender melhor os planos de Deus. O terceiro benefício que a oração nos traz e que afeta diretamente o nosso corpo, né, que nos traz benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente, ela ajuda você a encontrar direção em sua vida. Sempre que você tiver com uma dúvida, meu irmão, entre em oração. Certamente Deus vai te trazer a resposta certa. Quando você ora a Deus em particular, você consegue tomar decisões importantes em sua vida. Deus sempre ouve e muitas vezes nos dá respostas específicas e a orientação que buscamos, mesmo quando Ele não responde imediatamente ou da maneira que esperávamos. A oração em si é uma maneira de encontrar paz. No Salmo 119, versículo 164, Davi diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo. Davi descobriu que louvar a Deus pela manhã e ao final da tarde não era o suficiente. Ele sentiu que precisava louvar a Deus muito mais. E você também sente isso? Acha que está orando pouco? Inclua um pouco mais da oração. Mas eu te falo, deixa aquele modelo passado para trás. Eu só vou orar quando eu estiver na igreja, quando eu estiver no meu quarto. Não, ora onde você estiver. Ora onde você está. Na rua, no ônibus, no carro. Fala com Deus em todos os momentos. Certamente, meu irmão, minha irmã, Ele vai te escutar, Ele vai te ouvir, né? Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, Paulo fala assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Paulo tinha muita sabedoria, né? Olha só que eu anotei também para falar com vocês. Olha, através de exames de imagens, né, computadorizadas, os pesquisadores conseguiram descobrir que existe um circuito cerebral específico diretamente ligado à fé. Eles demoraram a entender isso, né? Muitos demoraram a compreender essa linha que tem no nosso corpo físico para o nosso espiritual. Os resultados sugerem que a espiritualidade e a religiosidade estão enraizadas na dinâmica neurológica fundamental e profundamente entrelaçadas em nosso neurotecido. Então, o que os cientistas, os pesquisadores entenderam é que a nossa fé, a fé que nós temos, o indivíduo que tem a fé, ele consegue superar muito mais rápido uma perca, uma dor, qualquer tipo de trauma, usando apenas a sua fé. A fé, ela é um veículo muito potente, porque nos leva diretamente em direção a Deus e nos faz entender vários pontos que podem estar confusos na sua mente, né? Vamos continuar aqui. O quarto benefício, a oração lhe dá forças para evitar a tentação. Enquanto você estiver orando, você vai estar criando resistência para aquilo que te atenta, para aquilo que te chama a atenção, para aquilo que te leva a pecar. É a tentação. Vamos ver? Jesus aconselhou os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em Mateus 26, 41. Por meio da oração, podemos vencer a tentação de pecar. Ore pela ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. Isso lhe dará forças para fazer o que é certo. Agora eu quero falar com você. Quantas coisas poderiam ser evitadas se simplesmente nós tivéssemos orado mais e falado menos? Quando nós falamos mais com Deus, nós nos preparamos e antecedemos algumas coisas porque nós se preparamos de oração. Se tranquilizamos mais, ficamos mais tranquilos, mais calmos e podemos ver, né? Deus nos mostra a direção que devemos seguir. Nós falamos sobre direção ali em cima, né? Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 14, a seguinte coisa: a tentação vem dos nossos próprios desejos.
que nos seduzem e nos arrastam. Então, o nosso desejo é a sede de toda a concepção do pecado, aquilo que nós colocamos nos nossos olhos. Então, enquanto nós estivermos lutando contra isso, contra os nossos desejos, por mais pecaminosos que seja, você vai estar sendo vitorioso. É claro que você não vai perder um desejo de você ser bem-sucedido, de você ser uma boa pessoa, de você ter um bom emprego. Isso não é pecado, amados. São desejos que afligem diretamente a palavra e o convívio com Deus aí na sua vida, na sua vida diária, no seu dia a dia, aí no seu coração. Então a tentação, a oração nos dá força para evitar a tentação. O quinto benefício, e antes de falarmos do quinto benefício, eu queria convidar você, se estiver gostando, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei, para que o YouTube perceba que esse vídeo é importante para você, por isso que você está me assistindo até agora. Se você ficou comigo até agora, já se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante para você e também poderá ser importante para outras pessoas. Vamos lá? E quinto benefício, a oração pode realizar milagres. A oração pode trazer milagres na sua vida, meu irmão. Vamos entender como? Olha só, nas Escrituras vemos muitos exemplos do Senhor realizando milagres em resposta a uma oração. Olha só, em resposta à petição de alguém, o Senhor realizou milagre em resposta a isso. Na época do Velho Testamento, o profeta Daniel foi jogado na cova dos leões porque se recusou a parar de orar. Quando ele orou a Deus na cova dos leões, anjos apareceram e fecharam a boca dos leões, fazendo orações diárias. Você também pode vivenciar milagres em sua vida, como a cura, paz, perdão dos seus pecados. Então, você fazendo orações, tendo uma vida de oração diária, cotidiana, você também vai poder enxergar isso na sua vida, meu irmão. Basta você crer, basta você ver a mudança que Deus quer realizar quando nós começarmos a orar e entendermos melhor o plano de Deus em nosso coração. Em Gálatas, capítulo 3, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 5, Paulo fala assim: volto a perguntar, acaso aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Certamente porque ouvimos a mensagem um dia de Deus, que Jesus poderia vir nos ajudar e nos salvar. E nós entendemos o plano perfeito de Deus na nossa vida. A oração, o estímulo que nós temos, o comportamento, entender que este verdadeiro motivo de orarmos todos os dias nos traz esses benefícios e também nos traz alguns riscos. Eu queria falar com você agora sobre os 2 riscos que eu enumerei. É claro que a oração nos dá muito mais benefícios, né? Eu enumerei 5 aqui, porque eu tive que tirar vários pontos, eu coloquei apenas 5 para o vídeo não ficar longo demais. Mas depois desses 5 benefícios de oração que você recebe ao orar, eu não pude deixar de colocar 2 que também dois que você pode correr o risco de perder a sua bênção, de entender errado o projeto e o plano de Deus na sua vida. Eu tive que colocar aqui esses 2 riscos que você sofre, que você vai entender o porquê de você estar orando de uma forma diferente. O primeiro risco que nós corremos é quando você acha que a sua oração é a única que funciona. Eu quero que você venha comigo aqui. Quando você acha que a sua oração, meu irmão, é a única que funciona, você ainda não se converteu. Precisa entender que Deus usa os humildes, os pequenos, para confundir os grandes. Então, quando você percebe que a sua oração funciona porque você fala bonito, ou tem uma boa palavra, tem uma boa cultura, você está errado, meu irmão. Deus não age nas coisas complicadas. Deus age nas coisas simples. Não pense que Ele vai te ouvir porque você ora melhor do que o outro, que você ora mais tempo do que o outro. Em Romanos, capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele conclui assim: porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com a ação de graças,
pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. E concluindo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 e 40, Jesus disse assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Então, meu amado, o primeiro risco que nós cometemos em não obedecer essa palavra é achar que nós somos autossuficientes, que a nossa oração é a única que funciona. E o segundo risco, para nós encerrarmos, o segundo risco é semelhante a esse: é tentar convencer a Deus em oração, exigindo que Ele se molde a mim e não a Ele. Mais uma vez, a pessoa precisa se converter e entender melhor o reino de Deus. Não é desse jeito, não é esse nível de autoridade que Deus te pede. Nós estamos sob a autoridade de Deus, não a Deus que está sob a nossa autoridade. Então, o tentar convencer a Deus em oração, exigindo que Ele se molde a mim e não a Ele, é um erro gravíssimo, porque nós vamos talvez estar fazendo sofrer alguém, trazendo palavras desordenadas. Vamos ver o que está falando aqui? Olha só: crer mais na oração do que em Deus, que corresponde às orações conforme a sua vontade. Eu não posso orar a Deus apenas suprindo, apagando, cobrindo os meus erros ou a minha vontade. Preciso estar orando a Deus de uma forma mais pura e sincera, que Ele vai te ouvir. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, nos contava uma parábola e está escrito assim: o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Então compreenda, meu amado irmão, compreenda. Tentar convencer a Deus em oração e pedindo que Ele se molde à nossa vontade e não eu a Ele, é um grave erro que cometemos quando estivermos orando. Eu espero que você, nesta oração, nesse pequeno vídeo, você possa entender o poder que tem a sua oração. O poder de te trazer para cima, te levantar num leito de enfermidade, de te dar força, te dar ânimo, te tirar da depressão, tirar da ansiedade e te dar forças para continuar caminhando. Esses aí são os efeitos da oração no seu corpo. Agora, você quer ter uma experiência única com Deus? Comece a orar. Comece a orar e Ele vai falar contigo. Com certeza, vai falar com você sem dúvida, tá bom? Mais uma vez eu te lembro, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei para que mais vidas possam entender também a ação de Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.